Fala aí galera, beleza? A gente está reunido aí para ver a esquistossomose, que é mais uma verminose, né, causada por plateumintos. As verminoses de plateumintos são aquelas que mais aparecem no vestibular. Estamos aqui, né, no módulo 14. A esquistossomose, gente, que também é chamada aí de barriga d'água, ela vai ter como agente causador ou agente etiológico, né, o esquistossoma mansoni. O esquistossoma mansoni é um plateuminto que ele é trematódio, né? Lembrei que os plateumintos eles têm três classes: a turbelária das planárias, a tremátoda dos esquistossomos e a cêstoda das tênias. Então, dizer que é um plateuminto trematódio, a gente está falando da classe específica que o animal está dentro do filo dos plateumintos. E aí, importante para vestibular, uma situaçãozinha aqui, ó. Se a gente volta para o slide de abertura, olha o que você percebe, ó. O esquistossomo, né, os esquistossomos, eles são vermes dioicos, apresentam então sexos separados e dá para identificar o macho e a fêmea, ó. O macho, ele vai ser aqui, ó, um pouquinho mais atarracadinho, gorduchinho, e a fêmea, um pouco mais fina, ela é abrigada pelo macho durante a cópula. Outro detalhe importante que a gente vê é que o ovo do esquistossoma mansoni, a gente vai falar isso durante a aula, ó, ele é pontiagudo, e isso tem a ver com sintomas. Essas duas características, tanto o ovo pontiagudo quanto o verme ser dioico, elas são importantes porque muitas vezes um vestibular, ele traz a foto do ovo, ele traz a foto do casal de esquistossomos, e a partir daí a gente tem que saber que a doença a que o examinador se refere é a esquistossomose. Para a gente entender um pouco mais sobre ela, vamos aí ver o ciclo reprodutivo, né? Tudo acontece quando um ser humano que está contaminado, ele libera ovos do parasita em suas fezes. As fezes ela atingem a água de lagoa, por exemplo, ou de rios, mas o desenvolvimento ele se dá em água parada praticamente, né? Por isso que a gente acaba podendo dizer que a esquistossomose ela tem muito a ver com lagoas, com açudes, onde a água é muito corrente, a gente acaba não tendo facilmente o desenvolvimento do ciclo, tá? Aí olha só, a partir dos ovos que foram liberados, ovos esses, né, que são pontiagudos, como a gente já destacou, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a eclosão de uma larvinha. Essa larva, ó, ela é chamada de miracídio. A larva miracídio eclode do ovo e ela sobrevive algumas horas nessa água parada. A larva miracídio, para se desenvolver, ela depende de infectar um caramujo, que vai ser considerado um hospedeiro aí ao longo do ciclo. Eu coloquei o Gary aqui mais para você lembrar, tá? Mas o Gary é um caramujo marinho e o caramujo da esquistossomose, ele é um caramujo que a gente chama de planorbídeo. O gênero especificamente é o Bionfalaria. E os caramujos Bionfalaria, eles são de água doce, tá? O que vai acontecer? A larva miracídio ela vai penetrar no caramujo e vai começar a sofrer reprodução assexuada e também a se diferenciar. Então, no interior do caramujo, cada miracídio ele vai acabar originando cerca de 20 mil novas larvas. Só que durante o ciclo, a gente pode dizer que essas larvas também, elas amadurecem. Como elas amadurecem, elas saem já um pouco transformadas, e essas larvas que saem transformadas vão ser as larvas denominadas cercárias. Enquanto o miracídio ele não faz mal para o ser humano, ele infecta o caramujo, é óbvio que isso é ruim para os caramujos bionfalários, caramujos planorbídeos, a larva cercária, após a passagem então pelo caramujo, ela é infectante para o ser humano. E essa larva, ela vai estar ali nessas lagoas, nesses açudes, nessas águas mais paradas. Aí o que acontece? Tem um ser humano lá que está feliz, nadando de boa na lagoa, no açude, ou consumindo aquela água, ou lavando roupa naquela água, dependendo da população, ela necessita disso, e a larva cercária, ela penetra ativamente na pele humana. Claro, gente, que nesse esquema que eu fiz, eu coloquei a larva cercária um pouco maior, só para a gente ter noção de como ocorre a contaminação. Evidentemente, ela é uma larva muito pequena, né? Praticamente invisível aí a olho nu. Mas voltando lá para o ciclo, então, ó, o que acontece? A larva cercária, ela penetra na pele humana. Essa larva ela vai circular pela corrente sanguínea e aí ela atinge vasos sanguíneos que irrigam principalmente o fígado.
ali, né, perto do sistema porta, hepático. E aí esses vasos sanguíneos, eles vão ficar comprometidos na medida em que a larva cercária vai se desenvolvendo no verme adulto, né, podendo se desenvolver num verme adulto macho, num verme adulto fêmea. Geralmente a infecção não é só por uma larva cercária, a gente tem algumas larvas cercárias, então nós podemos começar a ter desenvolvimento dos vermes adultos, dos esquistossomos adultos nos vasos sanguíneos que irrigam o fígado. E alguns dos sintomas principais até têm a ver com isso. Então o que acontece? Nós temos o desenvolvimento dos vermes adultos no ser humano. Esses casais de esquistossomos que vão ficar nesses vasos sanguíneos que irrigam o fígado e o baço, ali mesmo nesses locais eles vão começar a se reproduzir. Aí vale chamar a atenção aquilo que eu falei no começo da aula, né? São vermes dioicos, evidentemente com dimorfismo sexual, ou seja, a gente consegue diferenciar facilmente o macho da fêmea. E as fêmeas, gente, elas vão depositar ovos. Após essa reprodução sexuada, os ovos eles vão sendo depositados. Só que esses ovos eles vão estar na corrente sanguínea. A fêmea ela deposita ali através dos vasos sanguíneos do fígado, bem nas regiões próximas ao intestino. E esses ovos, como a gente mostrou lá no comecinho, eles são pontiagudos. Aí o que começa a acontecer? Eles vão perfurando o intestino, saindo nas fezes. Perfurando o intestino, saindo nas fezes. Perfurando o intestino, saindo nas fezes. A gente pode até começar a falar um pouco de sintomas, mas daqui a pouco eu vou colocar aí para você anotar. Os sintomas da doença podem ter a ver com essa perfuração intestinal dos ovos, então a gente acaba tendo dor abdominal. Como essa perfuração intestinal ela lesiona ali a parede do intestino, é possível que a gente tenha sangramento nas fezes, ou seja, fezes com sangue. Como esses ovos eles não são liberados todos os dias, a gente vai tendo algumas levas de ovos. Aí, naturalmente, a gente pode ter ciclos de dor com incômodos intestinais que às vezes alternam uma diarreia com uma prisão de ventre. Além disso, um dos sintomas bem clássicos da doença é que o parasita, ao ficar nos vasos sanguíneos que irrigam o fígado e o baço, ele pode comprometer a circulação local. E aí a gente começa a ter inchaço abdominal daquela região. Esse inchaço abdominal popularmente é chamado de barriga d'água e a doença acaba tendo esse nome por causa disso. Mas a gente tem um nome mais técnico para esse inchaço abdominal chamado ascite, tá? Inchaço abdominal, gente, pode acontecer por outras parasitoses ou até por outras doenças, como por exemplo uma cirrose. Mas a doença acabou sendo popularmente chamada de barriga d'água. Vamos voltar lá então. O que vai acontecer no ser humano então? Os vermes adultos dos esquistossomos, eles vão se reproduzir de uma forma sexuada, liberando os ovos, e os vermes adultos ali na região do fígado principalmente, e liberando os ovos tem a ver com sintomas. Podemos falar nesse ciclo reprodutivo, gente, claramente, que dentro do caramujo ocorre reprodução assexuada do parasita, né? No caso a larva miracídio. E nos seres humanos, os vermes adultos se reproduzem sexuadamente. Então a gente vai falar que o caramujo acaba sendo um hospedeiro intermediário no ciclo reprodutivo do Schistosoma mansoni, e o ser humano adulto, né, nós assim temos o verme adulto pela reprodução sexuada, acabamos sendo os hospedeiros definitivos do verme, tá? Então voltando lá para a tela inicial, ó, o agente etiológico causador é o trematóide Schistosoma mansoni. A doença tem um hospedeiro intermediário, evidentemente. Esse hospedeiro é o caramujo do gênero Bionfalaria, da família dos planorbídeos. Podemos falar que esse caramujo é um vetor? Isso é controverso, gente. Ele não é considerado um vetor típico, né? Igual o barbeiro, o anófeles da malária, igual a Aedes aegypti da dengue, que são aqueles vetores que realmente trazem o parasita diretamente até você, ou até a gente, né? Mas, de fato, nós temos aí um animal que ele é imprescindível no ciclo, ele é um hospedeiro intermediário. Então, assim, eu não entraria no mérito dizendo que o caramujo é diretamente um vetor, a não ser que o examinador ele use essas palavras também. Mas, no mínimo, nós temos que dizer que ele é um hospedeiro intermediário e é relevantíssimo, né, durante aí o ciclo da doença. O modo de transmissão, ele vai ser a penetração ativa da larva cercária através da pele.
Essa penetração ativa da larva cercária através da pele pode ser quando você está nadando ali nas lagoas, quando você está nadando no açude, usando aquela água para lavar a mão, para lavar uma roupa, ou até mesmo eventualmente na ingestão. A larva cercária ela pode penetrar pelas mucosas de uma forma geral, mas existe então essa penetração ativa proposital da larva cercária através da nossa pele. Quais são os sintomas que a gente vai ter, né? Existe um sintoma que é a irritação no momento da contaminação. Se você tem a penetração da larva cercária, nesse momento, né, ou alguns minutos depois, a gente pode começar a pinicar a pele. Tanto que existe uma frase famosa nos locais onde a esquistossomose ocorre de forma endêmica, né? Ou seja, ela ocorre de forma crônica, está sempre tendo número de casos. A gente fala, se nadou e coçou é porque pegou, porque a coceira é esperada. Tanto que em algumas regiões que tem casos crônicos, né, que a esquistossomose é uma doença endêmica, está sempre tendo um bom número de casos, um significativo número de casos, a gente acaba chamando essas lagoas de coceira ou açudes de coceira também. Apesar desse sintoma ser muito clássico, ele tem muito a ver com a contaminação, com esse diagnóstico praticamente, você deve ter sido contaminado, a fase crônica ela tem um sintoma que leva ao nome da doença, né? Por quê? Porque nós vamos ter um inchaço do fígado até da região do baço, podendo levar à barriga d'água, esse inchaço abdominal que você está vendo aqui, que acaba dando o nome mais característico da doença. Tá? Quando a gente está desenvolvendo essa fase crônica, ou seja, estamos com os vermes adultos se reproduzindo dentro de nós e causando sintomas, é comum que tenhamos dores abdominais também e diarreia, às vezes alternada com prisão de ventre. Como eu disse, essa diarreia ela pode ser acompanhada de sangue. Não é toda doença que a gente vai ter diarreia com sangue, né? Em algumas das verminoses, em algumas a gente vai destacando aí durante o curso de parasitologia, e algumas delas realmente isso pode acontecer. Vestibular ele gosta de sintomas? Sim, tá, gente? Mas quando os sintomas eles são muito clássicos, né? E nesse caso até porque, como eu disse, apesar de em cirrose, em outras doenças ter esse inchaço abdominal, é muito comum no Brasil esse inchaço por esquistossomose, tanto que a doença é popularmente chamada de barriga d'água. Então é um sintoma muito característico. O sintoma de coceira logo após a contaminação também é um sintoma muito clássico. Nesses casos, então, de sintomas manjados para aquelas doenças, vale a pena a gente ficar bastante ligado. Quando os sintomas eles são inespecíficos, né, ou seja, pode ser um monte de coisas diferentes, mais difícil o vestibular entrar no mérito. Agora, fato é, o vestibular ama entrar no mérito da prevenção, da profilaxia, das medidas profiláticas ou preventivas. O que a gente pode fazer? Saneamento básico. Por quê? Porque os seres humanos contaminados estão liberando ovos nas fezes. Então, se a gente tem um local adequado para evacuar e também saneamento básico, evitando que esses ovos atinjam essas determinadas lagoas, esses determinados açudes, a gente está bloqueando o ciclo da doença em uma das etapas. Nesse caso, a etapa seria a água contaminada. Evitar nadar e ingerir água das lagoas de coceira também. Isso é bastante relevante. Claro que algumas populações não têm essa oportunidade, porque às vezes aquela lagoa, aquele açude, é realmente o que ela tem à disposição para consumo e uso de água, mas é uma proteção individual, uma prevenção individual. O combate ao caramujo hospedeiro, ao caramujo bionfalarum planorbídeo, não é fácil, porque ele é aquático, né? É difícil você eliminar esse caramujo. Daqui a pouco eu falo de uma coisinha legal que tem a ver com isso. O tratamento dos doentes é algo muito significativo, porque quanto menos doentes, menos pessoas liberando ovos que possam atingir a água e aquele açude, a lagoa, enfim. Então, tanto o saneamento básico quanto o tratamento dos doentes, eles vão acabar evitando que a gente tenha ovos nos ambientes, cada um nas suas respectivas etapas. E como eu disse, gente, como o combate ao caramujo hospedeiro ele não é algo fácil, né, porque o caramujo é aquático, tem um controle biológico que está sendo realizado com sucesso, que é usando um peixe chamado tambaqui. O tambaqui ele come o caramujo planorbídeo quando o caramujo planorbídeo é pititiquinho. Então, liberar tambaquis nessas lagoas, nesses açudes, pode diminuir a quantidade de caramujos. E já que os miracídios dependem dos caramujos para se desenvolverem em cercárias, quanto menos caramujos, menos cercárias, menos larvas infectantes para o ser humano. Beleza? Fechado aí, galera? Estamos
Então, na parasitologia, em breve você vai ter mais verminoses.